Um abraço, pessoal! Mais um episódio do Bora Pra Resenha. Hoje recebendo o maior volante da história do Cruzeiro, Ricardinho. Um abraço pra você. Obrigado por você ter vindo. Bora Pra Resenha, falar dessa história do Cruzeiro, falar da história, da sua história com essa camisa. Obrigado. Estamos aí à disposição, né? E você se considera assim mesmo, o maior volante da história do Cruzeiro? Não, o que ganhou mais título, não tenho dúvida. Assim, acho que 15 no total, 15 títulos. 15 títulos. Foi 15 títulos. Acho que alguma relevância tem, porque na rua o torcedor do Cruzeiro até hoje me para bastante, e sempre que eu vou ao estádio também. Acho que foi uma época muito bacana. Foi. Pois é, Ricardinho, de um clube da grandeza do Cruzeiro, da importância que o Cruzeiro tem para o futebol brasileiro, sul-americano, mundial, você ser o jogador que mais conquistou título por um clube desse tamanho. Enche de orgulho, né? É, demais. Comecei aqui na categoria de base e você chegar aonde eu cheguei assim, e você sente essa dimensão só depois que você para de jogar futebol. E quando você está ali no futebol, você não sabe o que você representa tanto fora. Você fica ali naquela bolha do futebol, viagem para lá, para cá. Mas quando você para e está no meio do povo, assim, que você realmente vê o que você fez aqui. Você ainda é popstar em Belo Horizonte. Não, o pessoal mais velho lembra, os mais novos já não estão lembrando mais, não. Tô até precisando passar os tapes do Jorge. Realmente. Ricardinho, desses 15 títulos, né, tem algum assim que te marcou, que é a representação máxima para você, assim, que quando você encontra torcedor do Cruzeiro, vem logo falar com você alguma coisa daquele título, qual que seria esse título especial? Assim, todos os títulos é bem difícil de ganhar. O pessoal fala Campeonato Mineiro, campeonato teoricamente mais fácil, que não representa tanto, mas todo campeonato é muito difícil de ganhar. Mas o que representa mais para mim assim é a Copa do Brasil, a gente conquistou aqui gol de Giovani, lá em São Paulo contra o Palmeiras, e a Libertadores, né? A Libertadores, foi a Libertadores É essa a ordem? Não, acho que a Libertadores representa mais, né? Mas de emoção, assim, as duas Copas do Brasil foi Foi a Copa do Brasil, né? então. A gente tá falando da Copa do Brasil de 2000 contra o São Paulo. Sim. A Copa do Brasil de 96 contra o Palmeiras, que foi conquistada lá no Parque Antártico. Sim. E a Libertadores de 97, né? Contra o Sport Cristal. Contra o Sport em Cristal. Aqui no Também foi Mineirão. emocionante, né? Não deixou de ser emocionante também, né? Teve um lance com Dida salva, teve o gol do Elivelto aos 31 do segundo tempo. Sim, a Libertadores é o ponto mais alto de qualquer clube no Brasil, né? Outro dia aqui, o Nonato veio bater uma bola com a gente aqui. E aí a gente relembrou esse jogo e falou, pô, aquela falta lá, né? Foi até Juninho. Isso. Um brasileiro. Julinho. Brasileiro que jogava no Sport Cristal, que bateu aquela falta. E aí a gente comentando como que o Dida foi importante nessas O Julinho foi o rebote. Nessas- A falta foi batida nessas pelo conquistas. Bonet. Acho que é o Solano, né? Sotel Solano? Acho que foi Bonet que bateu a falta Não, e o o lateral Juninho pegou. direito. Bateu A bem bem na sobra bola. foi pro Só o Julinho. Julinho. E aí Isso. o Nonato falou assim, não, tudo bem, o Dida é bom goleiro, ajudou a gente a conquistar os títulos, mas aquilo lá foi falha dele, pô. Tinha que ter soltado aquela bola no pé. Não, aquele lance eu tive participação, porque a bola encostou em mim quando ela desviou da barreira. Eu tava na barreira. A bola pegou em mim, desviou e o Dida tocou nela. Então a culpa não foi do Dida, a culpa Não. foi sua. Tá descobrindo. Veio forte, encostou em mim, bateu no Dida, mas o Dida fazia diferença. O Dida não mostra, O né? Dida fazia diferença. É impressionante Em vários que esse jogos, cara... né? Ricardinho, Cara, mas fez. tem aquele ditado popular assim, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. A gente já está falando aqui de um período de glória, de partidas marcantes na sua vida e na sua carreira. Mas você ralou muito para chegar no Cruzeiro, né? Desde ela estava criança ainda em Passos. Conta como é que foi sua trajetória, desde o comecinho lá com 12, 13 anos, até virar profissional no Cruzeiro. A história é um pouco longa, mas... Não, estamos aqui Tem para isso. tempo. Eu nasci em Passos e jogava na categoria de base lá do time da usina de açúcar lá, que é açucareira. E quando criança, eu sempre participava de jogos e um desses jogos foi no estádio lá de Passos. O time do Cruzeiro foi jogar contra o Esportivo de Passos. E eu jogando para eliminar, meu vestiário passava no mesmo turno do Cruzeiro. Assim que terminou o jogo, o Salvador Massi, na época, falou comigo que tinha um rapaz que ia ficar lá em Passos para conversar com meu pai. E eu achei assim até Você meio tinha 12, estranho. 13 anos. Tinha 12, 13 anos. Salvador. Salvador Massi. É. Ele passou e falou que ia falar com meus pais.
E, enfim, ele deixou um cara lá na segunda-feira, foi lá falar com meu pai, queria que trazer para o Cruzeiro. E meu pai achou até meio estranho, como é que a gente não conhece ninguém em Belo Horizonte, não tem nem ideia onde seja Belo Horizonte. E, enfim, Passos era longe? Era bem longe, bem longe. E ele falou que assim que tivesse feito pelo menos uns 14, 15 anos, e terminado a 8ª série, ele me trazia no Cruzeiro para fazer teste. Aí eu vim pro Cruzeiro, depois desses 2, 3 anos, se não me engano, e fazer teste. Era que ano, Ricardinho? Era 92, se não me engano. 91 para 92, se não me engano, assim. Aí meu pai me trouxe, a gente ligou aqui no Cruzeiro, marcou um teste. Eu cheguei aqui pensando que ia treinar junto com os meninos da categoria de base do Cruzeiro. Chegou a toca perto do Cepel. Não sei se existe o Cepel hoje ainda. Sim, existe. Então, aí a gente treinou no Cepel. O campo era bem ruim. Chegamos lá, assim, tinha uns 10, 15 times, assim. Nossa. Muito menino, muito jogador. E a gente não tinha nem material, não tinha nada. Peguei um meião emprestado lá, eu tinha pego a minha chuteira. E eles deram o colete lá para separar os meninos lá. E o técnico era o Eduardo Amorim, rabo de vaca, bem conhecido do Cruzeiro. E eu me lembro que era 15 minutos cada tempo, assim. E mandava todo mundo sentar lá e o que ele falasse o nome continuava e o restante ia tudo embora. E saía menino chorando, toda hora menino chorando pra lá, pra cá, os pais tudo de fora vendo o treino. Enfim, eu passei nessa peneirada, retornei a segunda vez, 3 vezes dessa mesma forma. Aí meu pai pensou, deve estar enrolando isso aqui, não vai dar muito certo não queria trazer eu de volta. E um dia o Eduardo Amorim até deu uma carona pra gente ir pra rodoviária pra voltar pra Passo. Meu pai conversou com ele, não dá pra trazer ele mais e tal, até pelas condições financeiras, gastar passagem, e eu também trabalho lá, não tem muito tempo de ficar trazendo ele aqui não. Aí o Eduardo Amorim arrumou uma vaga pra gente ficar lá na toca, pra treinar com os meninos realmente treinar com os meninos da base. Até que enfim eu ia treinar com os meninos da base. Aí eu treinei segunda, terça-feira, na quarta-feira ele falou, não, você vai ficar com a gente aqui. Você pode assinar uns papéis aí, seu pai tem que voltar para Passo. Meu pai voltou para Passo, agora eu tô quase que eu morri. Voltou e você ficou. Lascou. Naquela época não tinha telefone, não tinha nada, o orelhão lá, que você ligava muito de vez em quando para falar com a mãe. E aí daí, logo um mês depois, o Eduardo ele foi para profissional e ia ter outro treinador na categoria de base. E o outro treinador não me aproveitava de jeito nenhum. Tinha o time A, o B, e eu ficava na reserva do treino, pra você ter ideia. E eu era no primeiro ano de juvenil, era 2 anos. E sempre como volante ali? Não, eu era meia. Nunca fui volante na categoria de base, era meia. E aí aí o treinador não me aproveitava, chegou até o final do ano. E quem não joga, eu fiquei 1 ano sem jogar. Eu não joguei com a camisa do Cruzeiro. Aí no final do ano eles dispensam quem não jogou por causa dos custos, quem fica na toquinha, né? E eu fui embora para Passo, ninguém falou nada. Aí a data era voltar em janeiro, eu voltei, e a hora que eu voltei, cheguei no portão, com a malinha na mão lá, você não pode entrar aqui não, o porteiro falou. Mas por quê? Você está dispensado. Mas ninguém me falou nada. Se tivesse falado, não tinha nem vindo. E eu falei, eu não tenho dinheiro para voltar não. E não tinha um tostão no bolso. Eu falei, não tem dinheiro para voltar, não. Eu falei assim, o porteiro falou, vou falar com o Luiz, que era o preparador físico, não lembro o nome dele até hoje. Aí o Luiz foi ver, era o seu Rossi, o próximo treinador. Aí foi conversar com o seu Rossi para ver se dá uma chance lá. Eu fiquei lá umas 3 horas lá de fora, esperando. Ninguém deixou eu entrar, não. Se pode isso. Umas 3 horas. Você estava com quantos anos? Eu tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos. Aí nada de resolver lá. Aí eu falei com o Luiz passou assim, eu falei, ô Luiz, preciso falar com você. Aí falou com o treinador lá, conversou com o seu Rossi, falou assim, deixa o menino entrar, já que não tem como ele voltar para Passos, vamos ver se ele fica aqui fazendo um teste de novo. Treina aí essa semana aí, a gente vê, se não tiver jeito, você liga pro seu pai lá durante a semana e dá um jeito de buscar aí. Aí treinei segunda, na terça, na quarta-feira, que o seu Rossi falou, não, você vai ficar aqui com a gente. Aí eu fiquei de novo no time. E era meu último ano de juvenil. O próximo era o profissional. O Júnior. Era Júnior.
E aí eu comecei a jogar Tainá, o seu Rossi começou a gostar de mim, e o meio campo era o Donizete Amorim. Donizete Amorim, isso. Ele foi fazer um jogo, acho que no Júnior, se não me engano, que ele era muito conceituado na base, era um cara assim que com certeza ia pro profissional. E aí eu, no jogo contra um Frei Arnaldo, lembro até hoje, lá em Contagem, no campo de terra, o Cruzeiro foi jogar e eu joguei no lugar do Donizete Amorim. Aí ficou 3-3 jogo, eu fiz os 3 gols na categoria. Aí me botou de titular no time. Aí a gente sempre treinava com a equipe do profissional que não jogava durante a semana. Tem o time profissional vai jogar, tem os reservas e tem o pessoal que não está jogando. E o juvenil sempre treinava com o restante do pessoal que não jogava no profissional. E era o seu Andrade. Aí a gente treinava muito bem, e começou o campeonato de juvenil. Eu fiz um monte de gol no campeonato de juvenil. E certo tempo assim, o seu N falou assim, ó, você vai começar a treinar com a gente aqui. Aí subiu o que eu me lembro era o Belete, estava na época, o Donizete Amorim. O seu N chamou uns 5, 6 jogadores, uns 3, 4 jogadores para treinar com eles lá, com essa turma aí sempre de segunda-feira. E aí o seu N foi gostando de mim e falou assim, ó, você vai ficar com a gente no profissional. E eu não passei para a categoria de júnior, não. Você foi direto. Eu joguei 6, 7 meses na categoria de juvenil e já fui profissional. E não deu tempo de fazer essa transição. E aí, com quantos anos você subiu? Uns 16 para 16, 16 para 17. 16 anos, mais ou menos. Ô, Ricardinho, você está falando aí 91, 92... Aí já é 94. 94, dando essa... em Cruzeiro, em juvenil, em base, né? Ali, subindo profissional, Soane Andrade. Tinha um Ronaldo Nazário nessa turma aí? Tinha, vou te contar. E aí a gente subiu profissional. E o Ronaldo chegou mais ou menos nessa época. E o nosso juvenil era um juvenil muito bom. Tinha feito mais de 100 gols no campeonato. O juvenil era excelente de jogadores juvenil. E a gente ia jogar contra o América Mineiro. Acho que era semifinal, alguma coisa assim. E eles tinham acabado de contratar um cara do Rio de Janeiro, que era o Ronaldo. Veio lá do São Cristóvão. Isso. Um cara. Aí, e o nosso centroavante era o artilheiro do campeonato. Eles falaram, ó, o cara... Lembra quem era? O cara tá chegando aqui do Rio, esse jogador contratado, e ele vai jogar com vocês contra o América. E a gente até reclamava assim, pô, o nosso vai tirar o nosso centroavante aqui, tá chegando um cara que a gente não conhece. E vai chegar e Mas jogando... Você lembra quem era esse cara? Então, era o Ronaldo. Não, o Era o Juliano. Lá de Coração de Jesus. Aí tirou o Juliano e colocou o Ronaldo. E o primeiro jogo, acho que foi o primeiro jogo dele lá na categoria de base. A gente jogou contra o América. Aquele gol que ele fez contra o Barcelona, que driblou todo mundo, soltou a bola, o cara fez aquele gol. Passou um pouquinho, ele fez outro gol contra o América. E chegou no intervalo do jogo, isso é real que eu vou te contar agora. O Juliano pegou a mala dele e falou, não, eu vou embora pra cá. O diretor, eu ia lá pra Coração de Jesus. O diretor do América chegou no vestiário do Cruzeiro, pediu para tirar o Ronaldo, para dar jogo, porque ele não era da categoria. E o Ronaldo saiu. Ele não jogou o segundo tempo. Aí igualou o jogo, aí ficou só juvenil, porque ele não era... Nasceu fenômeno. Porque... Esse é 9-3, eu tô vendo 4-9-3, quando o Ronaldo chegou. É porque ele já tava num nível assim... Não, sempre que ele treinava... A explosão era outra. Sempre que ele treinava era diferente. O cara era superior, né? O cara era diferenciado demais. Tá doido. O cara pensava bem na frente. O que mais que você viu desse Ronaldo que te chamou a atenção? Assim? Outros momentos que você viveu ali junto com ele que te chamou a atenção? Era a velocidade que ele tinha um arranque e parava muito rápido e conseguia driblar muito rápido. Que é difícil você driblar em muita velocidade. E ele conseguia parar, frear, acelerar. E assim, movimentos assim que a gente só imagina, mas ele conseguia executar. Entendeu? Ele era jogador de videogame. Isso aí. Esse cara Isso aí, que eu vi assim jogar. Você imagina, o cara hoje é o dono do Cruzeiro. Dono do Cruzeiro. Olha que loucura, né? É loucura, né? Mas é isso aí chegou o 9-4, você já foi, teve a Copa Denner, que você fez um gol no Atlético, no Clássico, Foi. Destacou, já era profissional. Foi. Aí a gente estava nesse período de transição aí, né? De juvenil, júnior, profissional. E teve a Copa Denner, a gente começou a entrar no profissional. E a Copa Denner foi um dos jogos assim que conseguiu dar o up assim,
pra gente iniciar a carreira no profissional. Aí depois, profissional, e só alegria depois, né? Titular Mas até... quando a gente começou a subir no profissional, a gente, 94, assim, teve um período ruim em 95. Não sei se vocês lembram, que o Sim, Cruzeiro quase caiu. quase caiu. E tinha muito jogador jovem, Não, assim. 9-4 quase cai. 9-5 foi 9-. terceiro lugar. É correto. Esse Foi mesmo. 9-4 que foi o jogo contra o quase cai. Foi União contra o São João. São. União São João, gol Isso. do Toninho Cerezo. Correto. Eu tava Depois nesse de jogo. 97 que quase caiu também. Esse jogo eu fui lá em São Araras. João, em Araras. E eu ficava até com o Cerezo. É. Botava o mais novo com o mais velho. Mas lá. a concentração. E esse período eu aprendi muito, porque o seu N mudou de posição. Eu era meio campo, meio para fazer o gol. E no profissional eu tinha muita dificuldade para jogar de costas. É. Perdia muita bola. O seu N falou, não, você de frente tem muito mais facilidade, mas você é muito pequeno para jogar de volante. Geralmente os volantes eram Altos, né? os caras grandão, portão naquela época, né? Só defensivo. Aí o seu Enio viu uma característica que eu conseguia defender bem e conseguia sair pro jogo. Ele falou, não, você vai jogar só de frente agora pro jogo. Você vê que o Enio Andrade ele era um cara visionário. Visionário. Porque é o que todo mundo hoje... Todo mundo que vem aqui fala que o Andrade foi um Porque fenômeno. todo mundo fenômeno. hoje busca esse jogador para os times, né? É o cara que joga entre as duas áreas, é o cara que consegue sair bem pro Com jogo, mas tem habilidade, poder toque de bola, de visão marcação. de jogo. E o volante pode ser miúdo, né? A gente vê o André do Fluminense, a gente vê o Alan do Atlético. São miúdos, são pequenos. Porque o interessante do treinador é tentar extrair o máximo do jogador, né? E ele via que ele tinha atenção no elenco todo, que ele conseguia extrair. Se eu tivesse na posição que eu era da categoria de base, certamente no início eu ia ter muita dificuldade, não ia conseguir jogar bem. Como eu não estava jogando, esse período foi difícil. Eu até comecei de meia no Cruzeiro, tinha dificuldade para fazer gol, tinha dificuldade de posicionamento, porque base do profissional é diferença muito grande, parte tática. No juvenil você corre para todo lado. Ali não, você tem que posicionar. Tem que marcar, tem que Tem que guardar a marcar, posição. posicionar. Às vezes, se você correr um pouquinho a mais com a bola, atrapalha o jogo todo. E, enfim, aí daí ele me posicionou ali, eu comecei a jogar e eu tive a sorte de estar com o Toninho Cerezo nesse período. E eu era muito próximo do Toninho Cerezo nesse período, nessa época. E ele me dava muito toque. Condução de bola, diminuir a condução de bola, usar as duas pernas para o jogo fluir, que eu tinha que servir os meias que tinham que ser os destaques do time, porque às vezes eu saía com a bola, passava dos meias e... Queria fazer gol, pô. Não, mas você tem que usar os meias que tem que ser o protagonista do... Aí você tem que entender. Porque o futebol é um jogo, né? Então, para ser volante, tem que ser humilde. Como um xadrez, isso aí, né? Como um corretamente. tabuleiro de xadrez mesmo. E o meu meia, depois, isso eu fui entender melhor, o meu meia mais à frente era o Palinha. E eu tinha que fazer o Palinha jogar, porque ele realmente era um cara diferenciado. Eu tinha que botar ele em boas condições para o time fluir. Aí a gente vai entendendo isso, as coisas vão melhorando. Porque se eu... Igual você falou, o volante tem que ser humilde. Realmente ele tem que ser humilde. Ele tem que destruir ali, E tocar a bola. fazer aquelas faltinhas ali, tentar construir o jogo e botar os meias em boas condições. E eu peguei depois o Fabinho, que era mais ou menos essa Fabinho, característica, bem no início. Aí casou bem ali e as coisas começaram a fluir. E você pegando o elenco que já estava acostumado a ganhar, com alguns caras que vieram de São Paulo na época, depois, passou para 2006 já, 96, esse pessoal Palinha, Vitor... Foi a galera que veio trocar. Aí o Correto, Zete, isso. a troca com o Serginho. Foi aquela troca de 2 por 5, né? Foi Foi o Belete e o Serginho para São Serginho. Paulo. Isso, E veio o Donizete, veio o Vitor, Ailton. veio o Ronaldo Luiz. E veio o Donizete Oliveira Ailton. também. o O Ailton Ailton estava nessa também. lista. Ailton. Ailton atacante. É isso aí. Atacante Esse estava Caíto saiu já no meio da Libertadores de 97. Foi importante Isso. aqui nos... E tinha bons jogadores no Cruzeiro, Nonato, aquela turma toda que já estava, e chegaram esse pessoal que era vencedor no São Paulo. Sim. E depois foi o Levir Coupe. Aí deu liga ao time. Eu o falo que time conseguiu. normalmente, quando você tem uma negociação dessa, sempre alguém leva vantagem, né? Nesse caso específico, essa troca, que foram 5 jogadores por 2, todo mundo se deu bem. Foi. O Cruzeiro conquistou uma Libertadores, conquistou a Copa do Brasil. Isso. E o São Paulo com o Belete e com o Serginho jogaram Exatamente. muita bola. E depois o São Paulo vendeu os dois muito bem também. Porque A venda foi muito na boa. época todo mundo falou que o Cruzeiro deu um chapéu no São Paulo, mas não foi bem assim. Foi, todo mundo se deu bem. Exatamente isso. Corretamente, todo mundo Então, bem. em questão financeira, né, o São Paulo teve um lucro absurdo, que o Serginho foi uma das maiores vendas da pro história Milan. do São Paulo. Mas
o Cruzeiro mudou de patamar depois, né? Foi. Até 2000, até 94 para 95, não tinha tanto título assim, expressão, se não me engano. O Cruzeiro tinha ganhado ali a Supercopa 92, né? 91, 92. Depois ganhou a 93, Copa do Brasil. É verdade. Conseguiu. Tinha Libertadores. Mas Aí teve uma conseguiu sequência. prolongar, né? O Cruzeiro, se fazer um recorte, Conseguiu um prolongar. período ali, 96 até... Ficou uma sequência de Até 2002. 14 anos, 11 Foi anos. de 90 a 2004. A 2004, 15 anos. 15 anos Com né, título, conquistando título. Então, um período longo. E é o período mais vencedor da história do Cruzeiro. E o Ricardinho foi isso. um dos pilares desse time. Eu acho que você é o único que ficou praticamente do começo ao fim. Talvez você e Nonato. O Nonato saiu um pouco antes ainda de você. O Ricardinho Nonato já não vai, estava em você vai 2000. pro Japão, depois volta ainda, Não, né? eu peguei de 94, Mineiro eu já fui campeão em 94, Foi. participando de alguns Isso. jogos. 95 até 2002. Porque quando você vai pro Japão. Japão. Isso, eu vou pro Japão. Aí esse período ou era campeão ou era vice. Direto estava em final. Direto Aí estava em teve final. vice brasileiro com o Corinthians, vice de Copa Mercosul. Ganhou Copa do Brasil também. Copa do Brasil, Goduzzi foi vice uma vez. Isso, Tava em vice todas. mundial. É. Então, e esse período é muito louco, porque eu saí do Cruzeiro com 25 anos, 25 a 26. Eu já tinha jogado 450 jogos. É verdade? E feito gol pra caramba? Quantos gols? 30 gols? 40 gols? Tem 40 e poucos gols. Já saiu veterano. Já Não, do mas Cruzeiro. muito rodado. 25 anos. É isso mesmo. Eu com 25 anos já era veterano. Veterano. Isso. Mas era mesmo. A impressão que tem quando você fala Era, assim, saiu era. com 25 anos, se você pensar que você saiu em 2002, se a gente parar pra lembrar, você fala, pô, você já tinha uns 32 anos, de tanta memória que a gente tem do Ricardinho no Porque eu Cruzeiro. peguei de 17 até 25. 25 para 26, eu saí um pouquinho antes de 26. 450 jogos. É coisa demais. Muita coisa. E essa característica do chute, Ricardinho, você se adaptou a isso ou veio da base essa característica do chute forte? Eu já batia bem na bola, assim. Mas no início eu treinava muito com o Leverkusen. O Leverkusen, assim, ele é o segmento do seu Andrade, porque ele aprimorava muito a parte técnica. O Lever era um cara muito inteligente, sabe? Um cara, assim, conseguia agrupar bem os jogadores e conseguia extrair a parte técnica dos melhores jogadores. Ele realmente, assim, muito treinamento tático, muito treinamento específico de finalização. Ó, se chegou na área, você tem que bater naquele canto ali. Chegou naquele lado ali, você tem que bater daquele lado. Aí isso aí o jogador, não sei se tem muito tempo para treinar isso hoje, mas a gente tinha muitos jogos, aí a gente aprofundava bastante nessa parte tática. E o Elton gosta de falar isso aqui, eu vou roubar a fala do Elton. O Levi fala muito que, para lembrar dele, como um cara legal. E o Levi conseguia levar esse lado para os grupos serem muito unidos, apesar que a gente fala aqui, você não precisa ser amigo de um cara que joga com você, mas inclusive tinha essa característica no seu tempo, né, Ricardinho? Todo mundo era muito era um grupo bem fechado. Né? Você tem que ter a sorte de pegar no grupo jogadores que gostam de ganhar, gostam de vencer, gosta de, assim, estudar o adversário sem o técnico tá mandando. Aí, a gente ia jogar contra os melhores jogadores nesse período, tinha muito jogador bom. Os meias, geralmente... Vai pegar o time do Palmeiras. Geralmente os meias era muito... E a gente já sabia mais ou menos o que os caras faziam em campo. A gente ia pegar o rival do Djalminha, a gente já sabia mais ou menos... Eu não podia, por exemplo, eu combinava com o Fabinho, certamente o Djalminha perto de mim, ele vai me driblar. Mas você tem que estar próximo. E esquece o outro lado, porque a gente jogava do lado direito e outro lado esquerdo. Assim que eu aproximar desse, tem que estar próximo. Porque se ele tirar... Ele passa de um, mas do segundo não porque passa. um cara desse livre, pô, é muito difícil. Se ele passa por um e não tem ninguém na marcação... A chance é muito grande. Aí você tinha várias formas de tentar minar o jogo, fazendo faltinha. E pra gente a posse de bola nossa era muito boa. O Donato tocava muito bem. Você citou dois aí, Djalminha e Rivaldo. Começou o jogo em São Paulo, Djalminha e Rivaldo por Izão, 1-0 Palmeiras com 5 minutos. O que passou na cabeça ali? Vamos ser goleado ou não? Assim, tinha medo de tomar goleada, assim, porque os caras eram muito bons. E a gente tinha uns caras experientes, né, também, né? Eu lembro bastante, o Nonato sempre falava, agora a gente não pode dar chutão, porque se der chutão, a bola vai estar sempre no pé deles. A gente tem que tentar jogar. E a gente tinha jogadores com posse de bola muito boa. A gente tinha uns caras, se a gente entrasse no jogo deles, certamente a gente tomava mais gol. E a gente conseguiu igualar um pouquinho o jogo, um pouquinho só, porque ele sempre estava pressionando, mas aí que o Amaral falhou, né?
e o Roberto fez o gol. Foi. Aí o jogo ficou um pouco assim, passou um pouco de medo pra eles, porque se eles tomam o gol, Aí já. perdia. Então, isso que eu queria saber. O jogador sente que o outro time ficou com medo, sentiu o baque, porque era um time do Palmeiras, um time muito forte. Como que você notou ali quando o Palmeiras tomou aquele gol de empate? Como que vocês sentiram os jogadores? Você sente isso? Sente muito. Futebol é muito parte mental, é muito, porque a parte técnica prevalece, a parte física praticamente todo mundo é igual, mas a parte mental é o principal do jogo. E tem que ter jogadores inteligentes também para ler o jogo. Às vezes a gente tomou o gol, se a gente assim apavora um pouquinho, fica descoordenado dentro de campo, a parte tática a gente muda um pouco sem o treinador pedir, você tomava mais gol, porque é um time muito eficiente. Estádio lotado, pressão. Tem isso tudo, não dá para conversar muito por causa do barulho. Então você tem que manter ali, tentar a posse de bola. E o que aconteceu? A gente fez o gol, aí a gente sente que os caras ficaram meio assim, não estão atacando como eles estão atacando mais. Você sente que os meias diminuiu, assim, porque geralmente eles ficam circulando. Aí você tem que estar sempre de olho nos caras. Os caras já começam a diminuir o passo dentro de campo. A gente sente que os caras estão sentindo, aí você pressiona. Aí você cresce. Mas a gente não podia crescer tanto também, porque se você crescer muito, abre espaço. Porque você, quando toma um gol de time Desse peso. se você abrir um pouco, você toma mais. É tipo assim, time do interior vem aqui, Tá segurando. Cruzeiro tá custa segurando. fazer um gol, Atlético custa fazer um gol. Quando toma o gol, fica tudo mais fácil. É a mesma coisa, se você toma um gol e se você abre, aí complica tudo, fica tudo muito mais fácil para o adversário. E o Palmeiras, quando chegava, parava no Dida. Parava no E aí Dida. vocês foram ganhando confiança. O Dida, assim, ele até falava com a gente, fora da área deixa chutar. E realmente ele falava. Se garantia, Se né? garantia. Ele falava. Pelo amor de Deus. É um cara fenomenal, um cara que esse período aí, o Dida, assim, ele tem um peso muito grande, né, nesses títulos. Eu falo que os dois jogos mais impressionantes que eu já vi um goleiro fazer na vida foi esse do Dida, lá no Palestra Itália, lá contra o Palmeiras, e depois um jogo contra o Boca Juniors na La Bombonera, que o Cruzeiro ganhou de 2-1. 94. Que o Dida também defendeu até a sombra. Mas falando de defesas dele, teve um jogo contra o Colo-Colo também, que foi impressionante, semifinal da Libertadores, Libertadores. 97, Isso aí. absurdo. Ele pega, Foi pros ele pênaltis. pega 3 pênaltis, ele pega um no tempo Aí é normal, disputa de pênalti. um no tempo normal e 2 na cobrança de pênalti. Isso. Minha memória tá boa? Tá certo. Isso. Então valeu. Agora, e a gente está falando aqui dos grandes momentos, dos grandes títulos. Mas o que falar daquela disputa de Mundial, o Ricardinho contra o Borussia? Então, a gente teve um ciclo assim, muito importante de ganhar a Copa do Brasil, né? Praticamente montou uma boa equipe. A gente conseguiu chegar à Libertadores, né? E conseguir ganhar a Libertadores. E assim que a gente ganhou a Libertadores, tinha esse período de 6 meses, né? Não era como é hoje, Não né? é como é hoje, não era muito longe. E esse período que a gente ganhou a Libertadores, o time desmontou um pouco. O treinador saiu, que era o Paulo Autuori, né? Sim. E o Palinha, que se não me engano, saiu. O Cleison saiu? Não, Saiu, o Palinha saiu. saiu, o Cleison saiu, né? Desmontou um pouquinho o time. E acho que contratou o Nelson logo em seguida, foi isso? Foi. Logo. O Cruzeiro perdeu muitas peças de criação. O time caiu muito ofensivamente. Isso. E coincidiu de a gente ir mal no brasileiro também. Quase caiu para ser quase segunda caiu. divisão. Isso. E o Mundial logo no final do ano, né, cara? Aí para montar um time é muito difícil. Ainda mais jogando contra o Borussia, que é um Então, timaço também. para montar um time é muito difícil. Eu até fiquei assim, esse time do Cruzeiro atual montou muito rápido. Porque é difícil você sincronizar um time igual tá hoje, no Cruzeiro. Sim. É muito difícil. E a gente começou a perder, começou a ir mal no brasileiro. E a gente não conseguiu montar um time e contrataram mais 4 jogadores, né? O Bebeto. Gonçalves, Donizete e o Alberto. E eles chegaram logo pro Mundial somente, né? Foi E para as vésperas da Então, viagem. Aí é muito difícil. Os caras eram muito bons jogadores, mas é muito difícil você montar um time
para chegar e jogar com uma equipe igual o Borussia. Essa chegada dos 4, Nonato, deu uma abalada no grupo, não pela chegada deles, que eram 4 grandes jogadores, mas porque o Nonato, que sempre foi titular, não foi titular no Japão, o Wilson Gotato tinha sido capitão da Libertadores, também não estava mais. Isso deu uma... Não vou falar chatear, não, que vocês são profissionais. Mas é isso. Marcelo. Eu não sei se essa é a palavra, sabe? Mas sente o grupo, porque para você ganhar alguma coisa, você tem que extrair o melhor de todos, desde diretoria, com a comissão técnica, com os jogadores. Tem que estar todo mundo unido para ter uma força máxima para você ganhar alguma coisa. E ali no meio do caminho não estava fluindo tão bem. A gente acho que fez até uma preparação, a gente foi um pouquinho antes para o Japão. O time até estava treinando bem, o time estava treinando direitinho. Eu sentia que a gente poderia até fazer um jogo melhor. Mas o time era muito forte, né? Nossa, era um time o Borussia que... era muito bom, muito bom. A parte tática era muito boa. A gente via assim... Tinha o Júlio César. Mas o eu Júlio acho que César, se né, a gente brasileiro? tivesse aquela continuidade da Libertadores, não saísse ninguém, tantos jogadores, poderia ter um jogo melhor. Não ganhar, eu não sei, mas poderia ter feito um... Você acha que o psicológico, pela parte ruim que vocês viviam dentro do brasileiro, afetou diretamente? Vocês meio que perderam confiança? E o futebol a gente sabe que precisa dessa confiança. Vocês foram perdendo a confiança do campeão da Libertadores durante um campeonato brasileiro ruim? Não sei se perdeu confiança, sabe? Assim, o time desmontou, o técnico foi embora. Você já sente um pouquinho, porque o treinador que chega, às vezes ele muda o esquema de jogo, às vezes ele muda o jogador, às vezes ele gosta de um jogador, não gosta do outro, assim, às vezes troca de posição. Isso tudo influencia bastante. Se o treinador chega com a mesma filosofia, com o segmento do último treinador, é tudo muito mais fácil. Às vezes lá na frente ele consegue mudar alguma coisa que ele gosta, mas se ele chegar... E não foi o que aconteceu na época. O Nelson chegou... trocou algumas peças que ele achava que deveria ter trocado, e o time não encaixava no brasileiro. E fora isso tem as críticas, né, cara? E fora isso tem a torcida que não está satisfeita, tem imprensa que está cobrando o que aconteceu com esse time, tem um Mundial ali na frente, pressão em cima do presidente. Então isso sofre um monte de situações que atrapalha muito um tipo de jogo assim. Porque tem uma curiosidade, né? O Alberto, que foi contratado justamente para esse grande jogo, né, esse grande momento, ele ficou no banco de reservas, ele nem foi utilizado. Foi o Vitor que foi o titular. Alberto, para quem não sabe, é o Alberto Valentim, né, que hoje é técnico da equipe do Atlético Paranaense, que tinha feito um ótimo campeonato brasileiro em 96, tinha sido, se eu não me engano, o melhor lateral direito naquela oportunidade. Todo mundo, se você então, pensar... era um timaço, era o Gonçalves tinha sido o melhor do brasileiro anterior. Nós estamos falando de 97. Em 94, o Bebeto... Campeão do mundo. Campeão do mundo. Em 98 o Bebeto foi titular 98 titular da Copa. E são pessoas que agregavam no grupo. As pessoas, todo mundo gostava. Todos os jogadores se identificavam tudo bem com todo mundo. Não tinha problema em relacionamento. Não existiu atrito. Não tinha de maneira nenhuma. Todo mundo gostava muito do Bebeto, todo mundo. O negócio era o jogo nosso que não encaixou mesmo. Não deu, não adianta. E também o Borussia era forte. O Ricardinho, daqui a pouco eu quero que você fale sobre o que você está vendo hoje. Você deu uma palhinha ali do Cruzeiro atual, né? Sim. Sua expectativa. A gente tem hoje, Elton, uma novidade. Uma novidade. Por quê? Porque eu sou de uma cidade que tem muito torcedor do Cruzeiro. Divinópolis, né? O Fuscal também é de lá, tem muito torcedor do Cruzeiro. Então, meus amigos de infância, quando eu falei, no grupo, eu falei, hoje eu vou bater papo com o Ricardinho. Eu disse, Elton, deixa a gente mandar mensagem, perguntar alguma coisa para ele. Então, a gente vai utilizar essa oportunidade para colocar a turma fazendo perguntas para você. É um teste hoje, hein, Ricardinho? Vamos ver se vai dar certo, hein? Se der certo, a gente amplia, né, Força? É, isso aí. E aí, pessoal do Bora Pra Resenha, beleza, viu? Primeiramente, avisar que eu sou muito fã de vocês aí e estou acompanhando direto, viu? E agora é uma pergunta pro Ricardinho. Eu queria saber em qual time do Cruzeiro que ele jogou que ele acha que foi o melhor, tá? E outra coisa que eu queria saber se há injustiça no futebol por parte de jogadores, tá? Se há jogadores injustiçados no Brasil. E se no Cruzeiro ele tem algum que ele pode falar que ele sabe que foi injustiçado. Claro que tem, ele vai saber. Beleza? Um abraço, Anderson Peixão aqui de Niterói, Divinópolis. Um abração. Peixão. O Elton pagou ele muito bem. O povo do Niterói, eu tenho um orgulho, né? Ao invés de falar Divinópolis, né? É do Niterói. E aí, cara? Cara, no Cruzeiro eu sempre participei de boas equipes, né?
Eu acho que de 96 era muito forte, o time era muito bom. Era um time muito bom. Pra você tem ideia, no Brasileiro a gente chegou em primeiro lugar, assim. Acho que até disparado, se não me engano, não sei a quantidade de pontos, e perdeu para a Portuguesa depois e tal. Foi tal. Era um time muito forte, um time muito bom. Um time muito bom. E em 98 também 98 o time também era muito bom. Não conseguiu ganhar. Ganhou só o Mineiro, né? Perdeu as três Perdeu finais. as três, mas era um time qualificado, um time muito bom. 2000 também era um time muito bom. Mas se for para escolher mesmo, assim, cara, eu acho que de 96 era um time muito bom. 96 era um time muito bom. E sobre os jogadores injustiçados? Algum jogador que Que você poderia ter rendido mais e você viu ele sendo colocado de lado? Geralmente tem, né? Assim, não sei se eu lembro assim. O que eu acho que foi injustiçado aí foi o Fábio na seleção, né? Que é um cara que deveria ter pelo menos uma chance, né? Uma chance melhor assim na seleção, né? convocado ele chegou até a ser, mas pouquíssimo, Pelo Mano Menezes. pouquíssimo aproveitado. Agora, acho que agora atualmente também poderia ter olhado um pouquinho mais para cá. Acho que aqui em Minas aqui. Cadinho, pedi pra você falar mais um pouco. Aqui, agora atualmente assim, não sei, mas antigamente aqui não usava mais jogadores de Rio e São Paulo, né? Aí depois que a internet virou, aí todo mundo teve acesso a todo mundo, ficou mais fácil. Você teve alguma experiência de seleção brasileira também? Tive. Fui 10 vezes convocado, mas para jogar eu tive poucas oportunidades. Com quem? Quem te levou? Primeiro foi com o Zagallo, em 96 nesse time. Assim que terminou o ano, eu fui convocado. Você jogou Olimpíada? Não. Eu sou de 76, a Olimpíada era 76, quem nasceu em 77. Eu era de 76, quando eu tinha a chance de ir. Que era Atlanta. Atlanta 96. Você foi Não. 9,6. O Cardinho teria Eu já que ir não para tinha. Barcelona. Isso. Barcelona. Mas o Brasil não classificou. E o Brasil não classificou. Isso. Tinha também a de 2000. Não, 96 eu podia ter ido. 96 ele... Mas ele falou que a convocação dele foi 9,6. Mas... Eu fui 9,5 no final do ano. Já tinha passado Já nisso. tinha passado. Então seria Então eu surgi outro mesmo. ciclo, Eu surgi mesmo no início de Copa do Brasil de 96, assim. Pro Brasil, Pro assim. Brasil, né? Minas Gerais já te conhecia. Já jogava assim, mas o destaque mais assim com o time foi de 96 em diante. Aí eu fui convocado no final do ano. E de 2000 tinha chance de ir, porque só que eu era 76. Eles até vieram aqui falar comigo, o pessoal da Nike e tudo, mas eu era de 76 e 77, que era o... Que era o limite. Era o limite, Vamos ouvir mais uma aqui? Vamos lá. Perguntinha do povo de Divinópolis, Niterói. meu povo. Os primos dela. Fala, Ricardinho, beleza pura? Aqui é Felipe de Divinópolis. É verdade aí que você ficou com muita dor no braço de tanto levantar a taça? Vai falando sério. Por que será que você não teve tanta oportunidade no futebol europeu? Conta aí pra nós a sua visão. Valeu, um abraço. Eu não sei. Teve uma época de Libertadores que teve até oportunidade não. Era a compra de 50% do passe do Barcelona em 96, Real Madrid. Ela tinha essas conversas na época. E o negócio não rendeu. Naquela época era muito diferente do que é hoje, porque eu não tinha empresário, pra você ter ideia. Você foi sem empresário? Sem empresário. A gente não tinha empresário naquela época. A maioria de jogadores era raro um cara ter empresário, um representante, coisa desse tipo. Vinha da diretoria, as situações que surgiam. E depois, mais para frente, eu não sei se também o estilo, né? Aí também não sei se tem muito acesso. Geralmente se levava mais jogador de seleção para a Europa naquela época. Tinha né? na Europa tinha uma regra. Até acho que ainda na Inglaterra essa regra ainda existe, né? Para você ser contratado, você tem que ter tantos jogos já pela seleção do país. Do seu país. Tinha uma cláusula dessas. Pode ser que estatura também, pela posição que eu jogava. Hoje seria muito mais fácil, que todo mundo tem acesso aos jogos de todo mundo, né? E depois do Barcelona também, cheio de gente no meio campo ali, mais baixinho e tal, ia jogar fácil. Tem mais? Tem mais, é a última. Agora é o Rodrigo. Ricardinho, meu nome é Rodrigo, aqui da cidade de Divinópolis, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Como uma referência técnica e de raça na década de 90 no meio de campo do Cruzeiro, né, e um jogador acostumado a levantar taças no clube,
Ao parar do futebol, notamos que você se afastou do Cruzeiro. Isso foi uma opção sua? Ou o Cruzeiro não retribuiu a você tudo aquilo que você fez ao decorrer dos anos? Acho que isso é uma grande dúvida, porque a torcida sempre teve você como o nosso motorzinho, sempre teve um carinho muito especial com você. Parece que o Rodrigo está querendo uma formação maior de motorzinhos dentro do Cruzeiro. Responde o Rodrigo para a gente. Então, no Cruzeiro, assim que eu comecei, eu sempre ia aos jogos do Cruzeiro, assistir os jogos, e como torcedor, os meninos da base às vezes iam no estádio assistir os jogos. E eu ficava assim, pô, aquela bola ali dá pro cara chegar. Aquela visão de torcedor, sabe? Você tem que chegar na bola, você tem que ganhar os jogos e tal. Falei, cara, quando eu estiver jogando ali, eu tenho que representar tudo isso que eu tô pensando. E bateu, porque quando eu ia para campo, assim, jogava, aquela vontade de ganhar, e quando você ganha, você quer ganhar toda vez, parece um vício, assim, todo ano você quer chegar em final, quer sentir aquela emoção. E jogava e o pessoal sempre comentava comigo, o jeito que você joga ali é o que você está representando a gente aqui fora. Isso ficava na minha cabeça. Aí. Pô, eu tenho que entrar em campo, eu tenho que representar aqueles caras que estão lá. Legal. Porque o cara quer que você chega na bola, aquela bola dividida, você quer que ganha, a bola tá saindo, você quer que chegue de carrinho. Aí isso ficou na minha mente. Aí foi passando os anos, as coisas foram acontecendo, os títulos foram vindo, as coisas foram... Cada dia que passava o futebol e eu ia dando sorte ganhando e tudo foi melhorando e foi indo. Foi natural. Foi natural. O torcedor gostava muito. Você gosta do apelido de Mosquitinho Azul? Então, o Mosquitinho Azul... Do Alberto Rodrigues. Então, né? Alberto Rodrigues. Meu pai lá em Passos, ele tinha apelido de Mosquito, meu pai, quando ele jogava futebol amador lá em Passos. E eles ficaram sabendo que o meu pai tinha apelido de Mosquito. E aí, começou aqui a Mosquitinho Azul e surgiu porque meu pai tinha apelido lá em Passos. Então, legal demais. Que legal. Aí foi Foi assim. uma homenagem pro seu pai. Foi homenagem. E essa questão também que o Rodrigo colocou de o Cruzeiro fazer mais por você e você estar mais dentro do Cruzeiro. Surgiu essa possibilidade ou que você que não quis? Por exemplo, o Célio Lúcio continuou lá dentro, tem o Careca. O Careca também trabalhou lá dentro. Então, Surgiu a possibilidade? o pessoal me pergunta muito isso, sabe? E tipo assim, os caras deviam ter feito um jogo de despedida pra você, os caras deviam te botar mais em evidência e tal. Mas assim, um pouco é uma opção minha, sabe? Sim. Ele aqui ficava na minha cola pra vir aqui, o Marcos. Eu marcava igual o Ricardinho marcava. Eu sou meio assim, eu não... Low profile. É isso aí. Eu tenho essa dificuldade, pra falar a verdade. E eu realmente gostava de jogar futebol. Trabalhar com futebol não me dá muita vontade, assim, sabe? Trabalhar, ser técnico, diretor, alguma coisa dentro do futebol, não me anima, sabe? Eu gosto de ir no estádio ver o jogo, E assistir. gosta de bater uma bola ainda. né? Uma bolinha. Jogar e assistir, gosto muito, mas participar assim, o Beneci até me chamava para ir lá mais no estádio, lá na Toca e tal, o povo gostava muito lá que eu fosse lá. Então, bater um papo com a turma, com os jogadores que estavam lá atualmente. Às vezes eu até ia e tal, mas nunca foi minha praia. Minha praia era jogar bola. Jogar eu gostava. Pode ir. Os três respiraram. Os três? Não, eu ia falar agora da carreira fora do Brasil, porque você falou que não deu certo no Barcelona e no Real Madrid, mas deu muito certo no Japão. Sim. Virou o Ricardo San no Japão, foi 5 anos no Japão sim. praticamente. No Kashima, não é isso? No Kashiwa. No Kashiwa. Kashiwa Reysol. E no Kashiwa antes, né? Foi nos dois. Kashiwa Antes foi só 6, 7 meses. E no mesmo. Kashiwa Reysol que você Que era fez a grande carreira. treinador. Isso. E como é que foi essa experiência no Japão? Então, Como no é que foi a vida Japão, lá? quando eu fui no Japão, no Mundial, o pessoal já tinha interesse para mim ir para o Japão. Mas tinha esse negócio de seleção e tal, podia ir para a seleção, aquele negócio que o jogador tem que ficar aqui mais um pouco aqui, e para a seleção. E aí foi surgindo, cada ano que passava vinha uma proposta, o pessoal falava comigo, eu falei, não, vamos esperar mais. Aí chegou em 2002, foi logo quando a gente perdeu para o Paysandu. A Copa dos Campeões. Muito triste, aquela vitória lá até hoje, eu penso naquilo lá, porque a gente ia para Libertadores, e a gente tinha ganhado o primeiro jogo já.
E não tem como perder Perdeu um de ia 4-3 o segundo jogo. Ia corretamente. pra Libertadores, foi aquele timaço de 2003, né? É. Que pouca gente faz. Só isso. Alex, companhia do time do Lucha. Aí logo já, né, nesse período o Japão já estava na minha cola para ir para lá. E é o mesmo clube onde a gente treinava quando a gente foi para o Mundial. A gente treinou no mesmo centro de treinamento que eu fui, que era o Kashima Reysol. E aí eu cheguei, fui contratado, enfim, depois dessa Copa do Norte. Foi a Copa Copa dos dos Campeões. Copa dos Campeões. Aí eu fui pro Japão, chegando lá, é tudo muito diferente, né, cara? O futebol é bem diferente. O pessoal corre para todo lado. A tática não é igual aqui. Igual criança de bola. E você jogar no ataque ou jogar nas zagas, no Japão é melhor. Porque no meio-campo você precisa de muita gente. Lá na frente você precisa de receber bons passos e tal. Na zaga você tá ali para defender. Agora no meio, cara, não é fácil. Porque os caras falam assim, pô, e a gente tinha, ó, era eu, o Edilson e o César Sampaio. Era 3 brasileiros aqui no Brasil, bem conhecido, e, pô, vai chegar lá e vai. Só que os japoneses não acompanhavam. Só podia ter estrangeiro. Não acompanhava. E aí falava, aí foi o Marco Aurélio foi para lá, o técnico. Sim. O Marco Aurélio foi para lá. Consegui montar um time, mas a base de japonês não era tão forte. Não pode. Passou um pouco, o Edilson era muito bom jogador, o Edilson é um cara muito bom jogador, um cara que gosta de ganhar, o César Sampaio nem fala. Nossa. Aí a gente começou a montar o time melhorou. Aí mesmo assim, no meio da tabela, chegava entre os 4, voltava para o meio da tabela. O time não ia bem. E a gente começou a alinhar, acertar, e os gols começaram a acontecer. E lá eu conseguia fazer muito gol de falta. E eu fiz um episódio até engraçado, que eu cheguei lá, a gente noticiava, tem esporte igual aqui assim, mas a gente não entende nada. A gente não tá por dentro. Assim o tradutor fala pra gente, a gente fica sabendo de algumas situações. Era clássico lá contra o Kobe, Vissel Kobe. Era o Reysol contra o Vissel Kobe. Era um clássico assim, meio estadual, assim. E tinha algumas promoções lá, tipo a cervejaria fazia algumas promoções aqui. Aí chegamos lá, eu fiz um gol de falta lá, ganhamos o jogo. E tinha um prêmio que quem fizesse... Eu tinha 2 ou 3 anos que o Reysol não fazia um gol de falta. Eu nem sabia. Aí eu fui e fiz o gol. E lá sempre termina o jogo, tem um MVP, que tem que botar um palanquezinho lá no meio do campo. E você fala pra torcida, isso é de praxe lá. Aí você fala com a torcida, agradece porque eles foram no campo. E lá eles chegaram com a placa lá que eu tinha ganhado 365 cervejas. Porque um ano de cerveja grátis. E eu não bebo. E no outro dia chegou aquele monte de cerveja lá no clube. Eu falei, que é isso aqui, cara? Não tem que devolver isso aqui e pegar o dinheiro, pelo menos? Não. Tem todo mundo no clube a cerveja. Os japoneses, eu virei ídolo dos japoneses lá. Cerveja grátis. Cerveja grátis para todo mundo. Aí geralmente tinham uns eventos assim. Ia jogar numa cidade lá, aí tinham algumas coisas cultural lá. Era conhecido um porco, acho que era preto, alguma coisa assim. Aí jogamos na cidade lá, fiz um gol lá também, ganhei o porco preto. Você deu um animal vivo? Não, eles dão um negócio lá, eu falei, mas o que é isso, cara? O que eu vou fazer? Mas era vivo ou era pra comer? Não, eles chegaram com o símbolo lá, mas eu falei, cara, como é que eu vou receber um negócio desse? Eu não tenho nem ideia. Aí eu falei, tem gente reverter isso em dinheiro? Aí era o prefeito da cidade, que lá te dá, tipo eles dão a chave de um jogo, aí eles lá davam uma placa lá com um porco e tal. Aí não, dá o dinheiro que a gente fica com o dinheiro que é melhor que eu vou fazer. É umas coisas cultural, sabe? Umas coisas cultural da cidade. Um lugar lá era tomate, a lavoura de tomate, muita coisa desse tipo lá, assim, sabe? Eles fazem sempre coisas para agradar o pessoal. Mas lá no Japão não foi o fim da sua carreira. Você voltou pro Brasil depois. Não, eu fiquei 5 anos lá, nesse período todo aí. Aí depois, no final, até o França, que jogava no São Paulo, foi para lá. A gente fez um super campeonato lá. E eu já estava 5 anos lá e eu falei assim, cara, eu tinha um problema muito sério no meu tornozelo. Isso já foi adquirido aqui no Cruzeiro já. Eu tinha um problema no tornozelo. E lá no Japão, muita pancada no tornozelo, cresceu um cisto dentro do meu tornozelo. Aí eu tive que operar esse cisto. E quando foi tirar esse cisto aqui, eu vim no Brasil para operar,
o cara encostou a pinça, né, que fala, alguma coisa assim, no meu nervo do meu pé. Aí eu perdi a sensibilidade da sola do meu pé. Eu tive muita dificuldade nisso lá, no Japão. Aí eu voltei pro Brasil, ter conversado muito com o Charlin, que é fisioterapeuta do Cruzeiro, ele já sabia do meu tornozelo, como é que funcionava. E eu poderia ter ficado mais um ano no Rei Sol lá, 2 anos no Rei Sol. Eu falei, cara, eu não sei não, meu tornozelo não tá bom. E eu queria sentir torcida de novo, porque lá tem a torcida, Mas não é igual. mas não é aqui, a paixão aqui é outra coisa. Falei, eu ainda tenho que sentir sim mais um pouquinho, porque se eu acabar minha carreira aqui, eu nunca mais vou sentir no Mineirão, pelo menos, alguma coisa assim, disputar um campeonato brasileiro. Isso sempre ficava na minha cabeça. Aí falei, vou tentar voltar pro Brasil. Conversei com o Charlin e tal, surgiu a situação do Cruzeiro. Era o Santos, até a proposta do Santos era melhor. Mas eu falei, cara, eu vou pro Cruzeiro porque o Charlin já conhece meu tornozelo. Já tinha feito 4 cirurgias no tornozelo. Aí que cheguei aqui no Cruzeiro, era um time todo novo. Era um time todo novo. 2007. 2007. Era um time todo novo. Tinha o Giovani, tinha o Marcinho, o Araújo. Tinha bons jogadores. Mas o Araújo machucou logo que chegou também, né? Isso. Falta de sorte danada. Tinha o Fábio Santos. O time era bom, o time não era ruim. Foi lá no estádio do Vila, não foi? Que ele se machucou? 4 jogos dele. O Paulo Tuori tinha voltado. Já era o Fábio? O Fábio, goleiro, era o Fábio. Não, o time era até bom. Era bom, não, o time era até bom, não. O time era bom. Só que precisava de um tempinho. E aí eu voltei, assim, pô, o cara voltou, mas o ganhador de título, como símbolo, assim, raça e tal. E eu tinha muita dificuldade para jogar. E eu também não poderia falar que eu tinha problema no tornozelo. Pô. Se você fala que tem problema no tornozelo, o cara é bichado, o cara é STH, o cara acaba o futebol, a mercadoria. Aí eu cheguei em dificuldade para jogar e às vezes eu ia treinar e eu não conseguia botar chuteira no pé, no treino, cara. Meu pé doía. Aí eu tinha que tomar remédio para treinar, anti-inflamatório. Tomava remédio para treinar, pra você ter ideia. Aí joguei um jogo aqui contra o Vasco. Aí o tornozelo muito ruim, o médico vinha e dava injeção no tornozelo, no intervalo, para terminar o segundo tempo. Cara, eu não sentia a sola do pé direito. Nossa senhora. E o pé doendo. Mas doía demais. Aí chegou, fomos jogar com o Atlético. A gente perdeu para o Atlético, gol de Costa que o Fábio levou. Primeiro jogo da final do Mineiro. Isso, primeiro jogo da final do Mineiro. E a pressão enorme para cima de nós. E aí o Paulo pediu demissão naquele jogo lá. Pediu demissão e a gente ficou para jogar o último jogo sem treinador, um monte de dificuldade. Aí tem engraçado que o ônibus saía da toca, era torcida do Cruzeiro xingando nós, do Galo xingando nós. Aí estamos sozinhos aqui agora. Fomos no Mineirão e ainda ganhamos dos caras, uns 2-0. 2-0. E Um jogando time bem mudado. Rapaz, né? e outra Uma coisa, meninada E que jogando entrou, muito né? bem, e chance de ganhar. E aí Mineirão teve um jogador- calado. Teve um jogador do Cruzeiro expulso. Luizão. Cara, Luizão, jogaço, cara, zagueiro. assim, um dos jogos assim de superação, Foi. show de bola. E cara, aí começou, aí perdemos e tal, a pressão enorme, assim, torcida pressionando, já estava começando até a ser vaiado. E a dificuldade enorme, eu tava com dificuldade, porque o meu problema maior era eu, físico. não era o jogo. Você falou vaiado aí, você sendo vaiado pela torcida? Tinha passo que você errava, o cara vaiava e tal. Não era aquela. Você entra em campo, o cara já te vai. Às vezes você errava o passe, às vezes eu errava passe assim, cara. Assim que não é possível que eu tô errando esse passe. Mas eu não sentia a sola do pé. Eu tinha dificuldade. Às vezes ia na praia, a sola do pé ia queimada, eu não sentia a sola do pé para pisar. Isso hoje é normal ou continua? Não, eu continua ainda com tenho isso? dificuldade, ainda até hoje. Aí, com essa dificuldade toda, aí tinha aquele negócio de 7 jogos no brasileiro, ainda tem isso ainda? Sim, tem. Para transferir de clube? 6 jogos, né? Isso. Na época era 7, Então mudou bastante isso. Aí eu pensei comigo assim, pô, a história é muito bacana aqui, todo mundo tá esperando eu jogar da mesma forma, e eu não vou conseguir jogar da mesma forma. Não dava para jogar mais igual. Aí eu falei, teve a opção do Flamengo e o Corinthians, aí, nesse período. Aí eu mesmo conversei com o Alvimar, eu falei, Alvimar, tô com dificuldade, não sei se eu vou conseguir jogar da forma que eu jogava, que vocês estão esperando. Eu vou ficar aqui no banco, ou ficar aqui roubando aqui, de certa forma, né? Parado aqui, eu não consigo ficar assim. Falei, tem a possibilidade do Corinthians aí, tá? Aí me liberou pro Corinthians. Ele entendeu, me liberou pro Corinthians. Pra mim foi até um alívio, porque se eu fico aqui, eu não... Perante a torcida que eu gosto muito, o clube que eu gosto. Que Eu gosta não ia de conseguir você jogar. E eu ficando no banco, eu senti muito incomodado. Não é o fato de ficar no banco. Assim, eu não ia conseguir Render. render.
Aí surgiu a oportunidade do Corinthians. E a dor era tanto que eu jogava a dor pro lado, o lado direito meu doía, eu jogava peso pro lado esquerdo da perna. Aí eu senti estiramento no lado esquerdo, porque o corpo ficava pelo lado esquerdo. Aí joguei 4, 5 jogos no Corinthians, estourou adutor porque doía aqui. Você Jogava estava desequilibrado. Aí eu joguei 5 jogos no Corinthians, isso foi agosto, setembro, assim no máximo. Fiquei até janeiro sem jogar. E foi justamente no pior momento da história do Corinthians, né? Como que foi vivenciar o rebaixamento do Corinthians, como foi naquela época? E o Corinthians é um bom clube para jogar. É um excelente clube para jogar, o Corinthians. E cheguei lá, bem recebido por todos, torcida, todo mundo na expectativa de eu jogar como eu jogava e não conseguia render também. Isso era muito difícil para mim. E quando eu ia treinar, eu já sentia, cara, como é que eu vou treinar hoje? Doendo. Tá doendo. E se eu vou toda hora pro departamento médico, como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Jogava com essa dificuldade. Até estava surgindo o William, que jogou no Chelsea. Sim, tá de volta. Sim, tá de volta no Corinthians. Tinha também nesse time que você tava o Everton Ribeiro, só como lateral esquerdo. Corretamente, o Everton Ribeiro estava lá. O Everton Ribeiro estava jogando também. O time era bom, o time era ruim. O problema era político do Corinthians. Às vezes não tinha diretor lá na época. Estava envolvido com um monte de situações. Então, esse campo também atrapalhou o Corinthians naquele momento, sabe? O time não era ruim para cair. O time não era ruim. O time, se tivesse melhor, sem esses problemas extracampo, político, eu acho que poderia ter se salvado. Mas, enfim, futebol tem essas situações, né? O clima ficou tenso lá nessa época? Porque o Corinthians, né? Quando a gente pensa, poxa vida, o Corinthians, a torcida pressionava, tinha que ganhar, mas o time não ia, né? O time não conseguia render. 8 jogos sem ganhar e a pressão aumentava e o time não reagia. Aí depois eu fiquei um período só no departamento médico e já não fazia parte mais dessa turma que viajava, que vive o dia a dia do clube, né? De setembro para frente eu não viajei mais. Fiquei parado com essa lesão. E aí chegou no ano seguinte, onde eu tinha mais 1 ano de contrato. E aí eu já não ia fazer parte do elenco do Corinthians, eu ia estar separado. Que chegou o Mano Menezes. Mano Menezes? Eu acho que é o Mano Menezes. Mano mesmo. Subiu em 2008. O pessoal da diretoria me ligou, você não vai fazer parte mais, você vai estar separado até arrumar outro clube. E quando eu comecei a treinar, o pé não dava, cara. Mas não dava de jeito nenhum. Aí tinha que fazer a cirurgia no tornozelo. Aí nesse período todo, conversando com os médicos aconselhou a parar de jogar futebol. Aí conversei com o pessoal lá, conversei com o pessoal aqui no Cruzeiro dos Médicos e tal. Pô, a carreira que você tem é melhor porque você parar agora que você não vai conseguir jogar como você jogava. Isso é fato. Já não está conseguindo. E outra coisa, você pode ficar manco quando você ficar mais velho. Não tem o que fazer aqui, não cabe mais cirurgia. O tornozelo já não responde mais. Então é melhor você parar, porque senão quando você ficar com 50, 60 anos, vai ficar manco. É mais uma prova de que o esporte de alto nível não é saudável. Não é saudável. Definitivamente não é saudável. E eu sofro até hoje muito. Eu vou brincar com os meninos lá no Minas lá. Dói. Todo jogador profissional fala que sente dor quase que constante. É uma constância na vida de eu tô andando, eu sinto dor. Andando, eu sinto dor. Sempre dói. Mas quando você está jogando, você não pode falar que você... Por isso que eu, por exemplo, tenho 20 anos agora, não tenho dor. Você tem 20 anos, você sente dor. Mas, Ricardinho, esse incômodo para andar atrapalha até quando está lá na distribuidora de sapato? Conta da sua vida hoje, então, seus negócios hoje. Aí esse período terminou. Esse período eu ainda fui um pouco teimoso, porque eu fiz essa cirurgia, o pessoal do Cruzeiro me recebeu aqui, fiz a recuperação e tal, e surgiu o Japão de novo. Aí o pessoal do Japão me chamou, não o Rei Sol, Vissokobe. Não, Vissokobe não, Verde. Verde Kawasaki antes. Verde alguma coisa agora, acho que mudou. Aí eu fui lá, comecei não assinei contrato, eles queriam ver eu treinando e tal. Aí eu comecei a correr, fazer parte física, o pé começou a inchar de novo. Nossa. Aí começou a inchar, aí eu já liguei pro pessoal, minha família aqui, minha esposa, falei, cara, não tem jeito. Aí realmente eu parei. Aí eu voltei pro Brasil, aí realmente parei. Aí dali você fica meio assim, pô, e agora? O que eu mais pensava assim, cara, eu pensava comigo,
Até uma preocupação besta. Falei, nunca mais eu vou jogar no Mineirão, cara. Falei, cara, porque ali todo final de semana era a casa da gente. Falei, nunca mais eu vou jogar no Mineirão, não é possível. E isso foi passando. Meu, eu até sonhava que tava jogando, né? Depois de uns 3, 4 meses, ainda sonhava ainda que tava jogando, que era jogador e tal. Aí vai passando. Aí fica uma saudade boa. É o Zico que Ao fala invés isso. de um lamento, fica uma saudade. É o Zico que fala isso, que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Quando morre mesmo e quando para de jogar, morre um pouco. Sonhava que tava dando entrevista. Isso era fato. Sonhava mesmo. Jogando e dando entrevista. Às vezes era só entrevista. Às vezes era o jogo. Isso é muito louco. Aí vai passando com o tempo. É uma característica sua, assim, né? A gente percebe que você gostava de jogar bola. Porque tem gente que... a gente teve aqui recentemente no Cruzeiro um cara que falava que não gostava de nada. O próprio Rafael Sobis. Ele até falava que gostava de jogar, né? Mas não liga pro futebol, não quer saber. Eu gostava de... Você se envolve, você se envolveu o tempo inteiro. Né? Eu gostava de jogar e ganhar. E ganhar campeonato, sabe? A gente preparava para ganhar o campeonato. Mas não era só assim. Eu tinha que envolver com outros jogadores, a gente precisa de todos. Para ganhar. Às vezes jogava um jogo assim, Guarani de Divinópolis. Aí jogar lá, Cruzeiro e Guarani, um clássico. Às vezes não jogava tão bem, às vezes não ganhava o jogo, mas assim, esse ponto aí vai ser importante para a gente ser campeão. Entendeu? Sabe, sempre com aquela mente lá na frente. Pro Guarani seria maravilhoso. Engraçado que é uma mentalidade de treinador, de dirigente de futebol, de um gerente de futebol do clube. Você tem essa mentalidade toda e não trabalhou, né? Respondendo ao amigo do lado do Niterói. Isso. Então, aí se envolvendo assim e chamando, porque tem jogador, igual você falou, que não importa tanto. Mas você tem que, num clube como é hoje, que todo mundo está tentando extrair os limites de todos, você tem que puxar um cara desse, ou senão o cara tá fora. Entendeu? Senão você tem que estar aqui para ajudar. Senão... Agora, você costuma ir, então, ao Mineirão, a acompanhar os jogos do Cruzeiro? Vou muito Mineirão. Jogo sempre que posso. Sempre que posso, não. Do jogo do Cruzeiro aqui, se der, eu tô dentro. E o que você acha do atual time, do atual momento, dessa sequência de temporadas na Série B? Esses 2 últimos anos aí foi doído para todo mundo, né, cara? Não é o Cruzeiro, né? Por todas as situações que esse campo aí, não... Quando dizia aquilo ali, não era o Cruzeiro que a gente estava vendo. O time não faz gol, o time aquela deficiência toda. Contratou, mas não conseguiu as coisas evoluir. E surpreendente, com o Ronaldo chegando, ajeitou a casa, a parte administrativa, você vê que faz uma diferença gigantesca. Contratou um treinador que você vê que o cara entende, que o cara tem a manha, porque ele está conseguindo extrair desses jogadores o melhor. Porque os jogadores realmente não são assim, jogadores... Se fosse craque, então não estava no Cruzeiro. Não são, mas no atual momento. Mas tem perspectiva de melhorar, como estão melhorando. Eu acho que tem jogadores ali que tem muito para crescer ainda, mas de fato o time já é outro, né? De fato o time já é outro. O Cruzeiro, na sua opinião, sobe esse ano? Eu acho que tem que subir. Não é que sobe, eu acho que tem que subir. Por tudo que está envolvendo aí, por tudo que passou. E o Cruzeiro tem que subir. Porque se o Cruzeiro subir, a chance de voltar ao que era antes é muito grande, muito rápido. Ricardinho, enquanto você fala tem que subir, você não acha que a pressão desse ano de 2022 ela vai ser semelhante à que foi em 2020? Um time que já entra pressionado e apontado como, cara, você tem que subir. Então, mas eu acho que essa pressão é mais gostosa agora, sabe? Aquela pressão que estava antes, você tinha chance, sim. Você sabia que o time não ia. Por quê? Não recebia salário. O cara, às vezes, estava aí 6 meses sem receber. Aquela confusão interna. Tem que pagar transfer ban, tem que pagar não sei o quê. Essa dificuldade toda. Isso tudo passa para o jogador. Ué. Isso tudo o jogador sente muito. E é muito difícil, o cara tem conta para pagar. Todas as situações que todo mundo tem. E agora não. Agora Você ficou sem receber salário? Nunca. É mesmo? No Cruzeiro nunca fiquei sem receber salário. Fui pro Corinthians também, nunca fiquei. No Japão não tem jeito, né? No Japão já é normal. Teve sorte, né? Sorte. Na carreira. Sorte. Porque... Não fiquei nunca nem um mês sem receber. É porque não é comum, né? Não é comum. É comum, é o contrário. O período que tive no Cruzeiro era tudo certinho. Tudo normal.
Donato falou isso com a gente, É, inclusive, também. Foi pro Japão também, lá paga até adiantado. Lá é diferente. Lá é diferente. No Corinthians também, foi tudo normal. Maravilha. No Corinthians foi tudo normal. Mas e os negócios hoje? A distribuidora Assim, de calçados, como é que tá? Sim, aí eu fui... Assim que eu parei de jogar bola, aí eu tive aquela época de 2008, aquela crise nos Estados Unidos de imóveis e tal. E surgiu uma oportunidade, eu fui para os Estados Unidos, morar em Miami. Aí eu fiquei em Miami 2 anos morando lá. Minhas meninas foram estudar lá, eu fiquei estudando lá também um pouco. E daí a gente ficou lá 2 anos, a vida muito boa e tal, e eu sempre vim aqui em Belo Horizonte. E surgiu a oportunidade de eu ser sócio de um rapaz aqui em Belo Horizonte de calçado, de chinelo. Só que era só eu botar o dinheiro e o cara ficava trabalhando aqui. Esse ia ser o sócio investidor. Correto. Aí, só que eu não consigo ser o sócio investidor. Eu gosto de envolver nas situações. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais e tal e voltei para Belo Horizonte. Aí a gente fez um jogo beneficente isso. Sou Carlinho, trabalhava no Cruzeiro. O Marcos Paulo me chamou para jogar na fazenda, perto da fazenda do Pedro BH. Supermercados BH. Lá em Martim Campos. Conheço. Aí fomos jogar lá um joguinho lá. Aí chegando lá, conheci o Pedro, conheci o Bioninho, a turma toda do BH. Pessoal muito bacana demais. E o Pedro, depois, no dia seguinte, ele e o Bioninho, que é o filho dele, me ligaram, passa aqui na segunda-feira aí pra gente conversar e tal. Aí cheguei lá, eles me ofereceram a metade do supermercado BH para atender. E eu falei, cara, é muita loja, eu não tenho nem estrutura para isso. E eu achei muito, assim, não sei se é louco a palavra, eles me convidaram, o cara que é do futebol, me dar a oportunidade para trabalhar lá como distribuidor. Enfim, aí eu resolvi a minha situação com o sócio que eu tinha, aí montei uma empresa só, chama R8 Distribuidora, R8 por causa do Ricardo, distribuidora, e comecei a atender o Pedro lá do BH. Aí comecei a atender, as coisas foram caminhando direitinho, a gente distribui chinelos, né? Toda a linha de chinelo no supermercado BH a gente que distribui. E a gente começou a organizar os espaços na loja, o Pedro foi dando mais oportunidade, a gente foi crescendo, enfim, ele deu todas as lojas para a gente atender. Aí eu tive que aprender, eu tive que mudar de ramo, né? Eu tive que entender da situação, fazer a distribuição, logística, entregar loja a loja, mercadoria, caminhão, um monte de coisa. E a gente já está nisso aí quase 10 anos já. E aí? Pedro, que a gente está esperando ele aqui para bater um papo com a gente. Pedrinho, queremos você aqui para bater papo. Me surgiu uma coisa, que como que a camisa 8 do Cruzeiro foi bem vestida, né? Nessa história. Ricardinho, Tostão, Douglas, essa camisa 8 do Cruzeiro, se bobear, podia ser até... Dá sorte. Eternizada lá, colocar no quadro. quadro. Subir a bandeirinha, né? Igual na NBA, subir a bandeirinha da camisa e aposentar a camisa. É lógico que você tem grandes jogadores em todas as posições, assim, mas talvez a camisa 8 do Cruzeiro seja a camisa mais importante da história do clube. É uma boa pesquisa para ser feita. Vamos pensar sobre isso. Ricardinho, foi um prazer receber você aqui, para trocar essa ideia. Foi, conversar sobre o Cruzeiro, sobre a sua história e mais uma vez dar a oportunidade para, você mesmo disse, né, que as gerações mais novas às vezes não conhecem muito bem. Escutem o Tio, é um dos grandes ídolos do Tio, então vocês têm que conhecer a história dele. Conhecer a história do Ricardinho, que é o cara que foi... Eu acho que é um exercício que todo mundo tem que fazer, todo torcedor tem que fazer. Um cara que foi importantíssimo para que o Cruzeiro né? Para fazer o Cruzeiro se tornar o que ele se tornou. E não é porque o Ricardinho tá perto que a gente está elogiando, porque é um cara que honrou a camisa do Cruzeiro, que sempre entrou em campo e correu, suou. Ricardinho, como ele mesmo disse, pegou grandes times do Cruzeiro, mas também pegou times que não foram muito bons. Verdade. E nunca deixou de suar, deixou de correr. Foi de uma geração de caras que amavam jogar pelo Cruzeiro. Esse negócio de amar o clube é um negócio complexo, mas tinha aquele prazer de jogar pelo clube, de defender a camisa do clube, que a gente espera que esteja voltando agora, mas ficou muito tempo sem ter aí, né? Então E o Ricardinho é um dos gigantes do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. É um cara que a gente tem que falar, também que é importante, que é respeitado pela torcida do Atlético. Sim. Pelo torcedor do América. Então é um cara querido. Nunca entrou em polêmica, nunca provocou de rival nenhum, adversário nenhum. Ou seja, anda em Belo Horizonte com as portas abertas aí, tranquilamente. Isso é muito verdade, porque todo mundo que eu encontro aí, o pessoal sempre fala
você falou, porque não pode, né, cara? O jogador tem que jogar futebol. Eu acho também. A torcida deixa pra torcida. O restante é dentro de campo. Muito Acho que bem. vai ter. Agradeço a participação. Pô, obrigado a você. Nossa, gente que tá feliz. Volte pra sempre, a caramba. casa é sua. Obrigado. Lembrando para né, você que está assistindo até agora aí, clicar no joinha, se inscrever no nosso vídeo, nosso canal, Ativar as notificações. ativar o sininho nas E notificações. seguir a gente também nas outras redes, né? No Twitter, no Instagram, no TikTok. Se quiser só ouvir, não quiser olhar para nossa cara Nossa, feia, beleza? pode acessar lá o Spotify, também todos os áudios estão lá. O Deezer também? Não tá No mais? Deezer também. Eu quero agradecer o Thiago Jarrão, nossa equipe de suporte aqui, que segura a onda, tá essa imagem bonita, esse áudio perfeito. É por causa dos dois, muito obrigado, a turma. Lembrando que toda segunda e toda quinta-feira tem vídeo inédito no nosso canal, então fica ligado. Ricardinho, mais uma vez, obrigado. Imagina. Até a Um abraço. próxima, pessoal. Até a Valeu. próxima, gente. Beijo. Valeu.